noite, galera. A paz do Senhor. Boa noite também a você que está na sua casa. Convido todo mundo a se colocar de pé. A gente vai dar início ao nosso culto. A gente tem esse prazer hoje, no culto da juventude, de estar reunido aqui e de louvar a Deus, de dedicar esse tempo ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que todos nós nesta noite sejamos visitados pelo Espírito Santo e possamos encontrá-lo em nossas orações, em nossas canções. Que você encontre descanso no seu coração nessa noite. Que os seus olhos estejam voltados para Ele. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, porque o nosso prazer maior está em Ti, em Te conhecer, em saber quem o Senhor é, Pai. Invocar o Teu nome e saber que as Suas mãos não estão encolhidas e que os Seus ouvidos estão sempre atentos a ouvir, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo, que nessa noite seja dissolvido na Tua presença, porque a Tua palavra diz, ó Senhor, que diante de Ti até mesmo a tristeza salta de alegria, e não é a alegria que o mundo oferece, passageira, fútil e vazia. Somente o Espírito Santo do Senhor te concede. Que todos nós nesta noite sejamos visitados por essa paz de todo entendimento. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
uma salva de palmas a Ele, porque Ele é santo. Nós te louvamos, meu Senhor, pelas suas maravilhas, porque nós temos confiado no teu consolo, no teu socorro, mesmo nos dias de aflição, meu Senhor, onde o desespero bate a nossa porta, onde a gente talvez não consiga encontrar a resposta para os nossos questionamentos. Quando nós nos voltamos a Ti, encontramos no Senhor nosso descanso. E essa é uma canção que eu gosto muito, ela faz parte da minha vida já faz algum tempo. Eu tenho escolhido nesses últimos dias canções que fazem parte da minha história, que têm contribuído para o meu crescimento cristão. E palavras principalmente canções que nos arremetem a palavras, a histórias da Bíblia. E essa canção ela fala a respeito de o que Deus pode fazer, e Ele age quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque às vezes a gente pensa que a gente não vai fazer isso, eu não vou falar aquilo, eu não vou levar essa palavra porque eu não sei como dizer ou como falar. E nessa canção nós vemos que mesmo diante das nossas limitações, basta a gente se prestar e se permitir ser usado, porque Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, para a honra e glória do nome dEle. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou comigo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: isso é impossível.
E aí, galera, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Todo mundo suave? Boa noite para quem está em casa. Hoje nós temos uma pessoa nova aqui, né? Aquele ali no canto é o Matheus. O Matheus, ele é membro da nossa igreja, hoje ele vai fazer parte da ministração da palavra. Glória a Deus por isso. Eu espero que a sua semana tenha sido boa. A nossa semana, ela... Amém. Bom, galera, hoje o tema, né, da palavra, hoje nós vamos falar sobre criação. Eu não sei se você já pensou a respeito, é um tema extremamente abrangente, né? Quando a gente fala sobre criação, eu acho que todo mundo vai pensar lá em Gênesis 1, que fala, e disse Deus, haja luz, sei lá, tem tantas coisas lá no meio da criação, mas hoje nós vamos compartilhar o que Deus falou especificamente no coração de cada um com o tema criação. Nós vamos começar aqui com a Clara, e eu creio que o Senhor, ele creio não, Deus é surpreendente, mas eu espero que nessa noite você tenha a ousadia de abrir o seu coração para entender o que o Senhor vai falar para você essa noite. Amém? Amém. Deus compartilhou comigo que o amor que Ele tem por nós, que é a criação dEle, e eu achei muito lindo isso, que foi graças a esse amor que Ele tem por nós que aconteceu o plano de salvação. E graças ao plano de salvação, Jesus foi crucificado na cruz para nos libertar do pecado e da morte. E isso é uma prova muito grande de amor por nós. Por isso que hoje eu quero abrir lá em Romanos 8, 31. Que diz assim: o amor de Deus que é o nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem pode nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que Ele não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de fome o dia inteiro, somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse dia eu ouvi uma pregação que um pastor disse assim, que nós não podemos fazer nada que faça Deus nos amar mais, como ter uma vida santa com Ele, fazer, vamos dizer que, não sacrifícios, dar o seu melhor para Ele não adianta, Ele não vai, vamos dizer assim, te amar mais. E nada posso fazer para Ele te amar menos também, como matar, roubar, esses tipos de pecado, vamos dizer, porque o amor de Deus é de graça e o amor de Deus é de graça e isso faz que sempre continue a mesma coisa, Ele sempre vai nos amar do mesmo jeito, nem mais, nem menos. Uma parte que eu gostei desse capítulo aqui de Romanos é quando ele fala aqui, no Romanos, Romanos 8, 32, que ele fala assim, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Aqui Paulo está querendo dizer que tipo assim, quando Jesus morreu por nós éramos todos pecadores, certo? E ele quer nos mostrar que mesmo quando a gente era pecador, ele nos amou do mesmo jeito. E agora, por causa de um erro que a gente fizer, será que ele vai parar de nos amar? Não vai mais amar a gente? Porque quando a gente era pecadores, a gente não acreditava
nele. E quando Jesus morreu para nos salvar, ele não morreu para os que era tudo certinho, para quem orava e tal. Ele morreu para quem não acreditava nele, para quem agia com suas próprias vontades. Ele morreu, vamos dizer assim, para a pessoa errada, entendeu? Para a pessoa que era pecadora. Amém? E hoje eu quero trazer aqui para vocês que Deus, ele sempre vai amar nós do mesmo jeito, não tem medidas o amor de Deus. Amém? A paz, igreja. Eu preparei um pequeno texto para poder explanar a minha visão a respeito da criação e o que Deus tem direcionado a respeito disso. O que mais me encanta nesse relacionamento que eu tenho buscado ter com Deus é a forma como Ele age perfeitamente conforme eu vou me entregando e me aprofundando nele. Vários pensamentos, várias peças da minha vida que pareciam estar perdidas, que não se encaixavam, graças à graça dele, conforme eu vou me aprofundando, elas vão se organizando e várias questões que eu não entendia, por que aconteciam comigo, diversas situações que eram completamente perdidas, vão fazendo sentido o porquê que eu passei por isso e por que eu cheguei nesse momento. E desde que eu sou pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito curioso. E sempre gostei muito de tecnologia, ciência e coisas assim, que tem muito a ver com a criação. E quando o Wildo me orientou a ler Romanos 8, eu recebi uma palavra, eu tive uma interpretação daquilo que está escrito ali, que tem muito a ver com o que tem acontecido ultimamente nesse tempo. E que tem a ver com como nós estamos lidando com a criação, como está sendo o nosso relacionamento com Deus. E fica bem claro nesse momento que a natureza ela está clamando por uma mudança, a terra está clamando por uma mudança, as pessoas têm clamado por essa mudança. E Paulo, que não tinha essa tecnologia, não tinha a comunicação global que nós temos, ele já declarava isso. Ele já falava da fome que a terra estava clamando e esperando que houvesse um reavivamento. E eu inicio a palavra da Bíblia no versículo 5 de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E o versículo 8, faz muito sentido para mim, porque eu já tive essa visão de ser... O meu eu era muito forte, eu era muito egoísta, muito egocêntrico. E quando eu fazia a minha vontade, eu não conseguia agradar a Deus. E no versículo 8 diz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E essa passagem me leva ao início de quando Deus fez as primeiras criaturas e apresentou o paraíso, o Éden, a sua criação, para Adão e Eva, que tiveram a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, viver a plenitude em segurança, sem medos e com abundância. E pela sua própria vontade, eles preferiram não escutar a voz de Deus, preferiram desrespeitar as ordens de Deus e romperam a relação que eles tinham com Deus. E preferiram viver o eu do que viver aquilo que o Espírito queria para eles. E depois que acontece isso, fica ainda mais claro aquilo que a Clarinha falou: não tem como Deus te amar menos ou te amar mais. Que ele é tão misericordioso, o amor dele é tão infinito que ele escolheu dar o seu próprio filho para que a gente pudesse ter uma experiência, para a gente pudesse ter um exemplo vivo de que é possível seguir a vontade de Deus quando você escolhe compreender aquilo, aceitar e viver essa vontade de Deus. E a partir do versículo 11, Paulo ele explica isso com muita clareza. Ele diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E dito isso, eu consigo compreender o quanto o meu relacionamento com Deus tem sido renovador para mim. Porque eu vivia eu era egoísta, e eu me permitia viver de acordo com a minha vontade, viver de acordo com a carne, e que só me levava para uma degradação, só me fazia ter escolhas que, no micro, eu não tenho o poder de mudar a vida de diversas pessoas, mas quando várias pessoas escolhem não agradar a Deus, escolhem fazer as suas próprias vontades e se tornam macro, nós vamos degradando o ambiente, nós vamos degradando aquilo que está ao nosso redor. E quando eu escolhi não viver o eu e permitir que o Espírito vivesse em mim, eu comecei a ter uma revolução. E eu comecei a ter uma visão diferente a respeito da minha vida e o caminho que eu estava levando. E esse livro de Romanos, ele permite que nós possamos interpretar ele para diversas áreas da nossa vida. Eu usei para falar a respeito da criação e da natureza, mas você pode... Ele tocou no meu coração dessa forma, mas ele pode tocar você de outra forma. E hoje, especialmente, ele quis me revelar a respeito de como nós temos conduzido a nossa terra e como estamos cuidando disso que Deus nos deu. E no versículo 19, que foi é o versículo que mais me impacta, ele diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E, particularmente, essa frase me faz refletir a respeito de como a evolução tem acontecido, a revolução tecnológica, a revolução industrial, e como tudo isso só tem acontecido para suprir a nossa vontade como humano, sem pensar no que vem além, só para suprir a nossa vaidade, esse momento de agora. Sem essa evolução estar acontecendo, sem medir esforços, sem se importar com a natureza ou com o semelhante, criando diversos déficits, promovendo trabalhos análogos à escravidão, e diversas desigualdades e várias coisas que só promovem a degradação e que não agregam a terra em nada. E eu já tive uma visão exatamente como essa, que eu não me importava com o próximo, eu só buscava o meio de obter vantagens e sempre eu pensava em mim, eu era egoísta e eu permitia que o eu fosse maior do que qualquer outra coisa. E, aos poucos, eu ia afetando o meu redor. E, aos poucos, eu ia me degradando, sem saber que eu estava fazendo isso. Porque quando eu tinha o meu eu aguçado, eu achava que eu estava indo bem e o que estava ao meu redor não fazia sentido para mim, eu não via isso. E quando eu permiti escolher que o Espírito vivesse em mim, foi como se ligasse uma chave. Não aconteceu da noite para o dia, foi um crescimento, mas eu comecei a refletir a respeito disso e consegui entender que essa visão era o meu eu, que se adorava, que buscava só para mim e se movia só pelo próprio ego e pela própria vaidade e apoiava esse movimento que busca
praticamente o consumo e a destruição da terra. E o que eu quero dizer com tudo isso é que quando eu me permiti viver de acordo com o que o Espírito de Deus quis para mim, eu passei a compreender que algumas das minhas escolhas não estavam fazendo bem nem para mim, nem para os que estão ao meu redor. E, tendo essa visão, eu consigo ter uma esperança de que vai haver um reavivamento, vai haver uma intensificação da palavra de Deus no coração das pessoas, que nós vamos passar a compreender isso, e de cada um mudando um pouquinho, nós vamos fazer uma grande diferença nessa criação de Deus. É isso. Amém. Eu vou voltar um pouquinho aqui, em umas partes que eu tinha esquecido, e que é naquela parte que eu falei que eu achei muito legal, aquele versículo que é no 31, no versículo 8, 32, que fala assim: se Ele nos deu seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Você percebe que Paulo está dizendo que o fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós é a maior prova do seu amor pelo ser humano. Jesus foi enviado, como eu tinha falado, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Jesus ele não morreu pelo homem convertido, dedicado a Ele, obediente. Jesus ele morreu pelo homem rebelde, que não queria saber dele, nem do seu amor, que vivia a vida de acordo com suas próprias vontades. Mas se Deus nos deu Jesus Cristo nessas circunstâncias, será que alguma coisa pode nos afastar do amor dele? Se quando existia um motivo para Deus não nos perdoar, no momento em que rejeitamos Ele, pecamos, Ele não quis e não quisemos saber dele, Ele nos deu o seu Filho para termos vida. Será que Ele nos rejeitará agora por algum erro que cometemos? Claro que não. Um presente de Deus, isso é a salvação. Nada do que eu faça me faz merecedor da salvação. Se eu pudesse me salvar por mim mesmo, então eu estou dizendo que então Jesus não precisava ter sido sacrificado. Se eu pretendo salvar a mim mesmo através das minhas obras, então eu estou dizendo que eu não preciso do Senhor Jesus para me justificar. Amém. Amém. Show. Bom, galera, dá para desligar isso? Eu não consigo me concentrar, sabe? Parece que eu estou ouvindo minha segunda voz. Dá para desligar isso? Eu acho que não. Eu estou ouvindo tipo um eco da minha voz, eu não consigo me concentrar. Ai, Jesus. Bom, galera, hoje eu quero desafiar vocês. Essa semana eu ouvi algo novo do Hildo e eu fiquei bem curiosa e fui estudar a respeito. Obrigada. Fiquei bem curiosa, fui estudar a respeito, que é sobre a mordomia cristã. Será que você já ouviu a respeito? Será que você sabe o que significa? Alguém aqui já ouviu isso? Alguém que está aqui na igreja? Não? Legal, show. Então eu espero, em nome de Jesus, conseguir acrescentar alguma coisa na sua vida. Quando eu ouvi isso, eu achei super legal. Eu falei, Hildo, vamos lá e vamos saber se mordomia cristã, como que é esse negócio? Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 42. Lucas, capítulo 12, versículo 42. Amém? Vamos lá, diz assim, ó. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: o meu Senhor ele vai demorar para voltar. Então ele começa a bater nos outros servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo, em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente. E lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza,
receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica as coisas merecedoras de castigo, ele receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém. Amém. Senhor, que sejam as suas palavras aqui, não as minhas. Eu peço para que o Senhor fale ao coração de cada um. Amém. Eu fui pesquisar o que significa a palavra mordomo. A palavra mordomo, ela vem lá do latim, major domus, que significa administrador de uma casa. E aí eu achei super legal, porque hoje em dia a gente vive numa galera que fala assim, quando você não sabe o que você quer fazer da sua vida, faz administração, faz ADM. E eu tenho que discordar totalmente disso, porque o que seria de nós sem as pessoas que soubessem administrar? O mundo seria uma zona. Então, eu acho a administração uma coisa muito importante. E aí eu fui procurar a base. Falei assim, mas existiram administradores na Bíblia? Existiram? Vamos lá. Eu fui dar uma pesquisada. E aí, lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 15, ele vai falar sobre Eliezer. Ele foi o mordomo de Abraão. Ele foi o administrador da casa de Abraão. Era ele que tomava conta, era ele que administrava tudo certinho. Outro grande exemplo que eu tenho de mordomia, de mordomo, foi o próprio José. Antes dele se tornar governador do Egito, ele foi um grande mordomo na casa de Potifar. Então, a gente pode ver que esse papel da administração ele é muito importante. Mas aí como que eu vou entender o que tem a ver administração, mordomia cristã comigo? O Senhor, ele nos dá e ele nos presenteia com várias coisas para que nós possamos administrar. E aí, quando a gente está na igreja, eu vou pensar só no espiritual. Eu estou na igreja, eu vou falar na palavra ali, então eu preciso saber administrar a palavra. Não. Para quem é casado, o Senhor te deu uma esposa e te deu um marido. Será que você tem conseguido administrar aquilo que o Senhor te deu? Você tem um emprego. Será que você trabalha com alegria e você tem administrado aquilo que o Senhor tem te dado, ou você só vai reclamando porque você tem que trabalhar? Será que você tem feito uma boa administração dentro da sua casa, sendo uma boa filha, sendo um bom filho, sendo um bom tudo? O Senhor, ele nos dá muitas coisas, mas eu me acho boa demais e vou tomar conta da minha vida porque eu não preciso de ninguém, eu vou fazer do meu jeito. Um administrador, ele não é um dono, ele é alguém responsável por cuidar de algo. O Senhor, ele nos colocou aqui na terra, ele nos criou, mas ele nos criou não apenas, nós não somos criaturas. Nós que entendemos que Jesus morreu na cruz por nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Quando eu entendo que eu sou filha de Deus, eu tenho uma grande responsabilidade de administrar tudo aquilo que ele me deu. O Senhor deu a você dons e talentos. O Senhor deu a você vida e vida para viver em abundância. Mas será que a gente tem feito isso no nosso dia a dia? Eu estou tão boa aqui no meu canto, só reclamando e só vivendo, que para mim está bom assim. Eu vou desafiar você a praticar a mordomia cristã, que é você servir, que é você ser grato, que é você saber administrar aquilo que o Senhor tem dado. Essa semana, quando eu estudei sobre isso, me pegou muito forte, porque Deus me perguntou se eu estava sabendo administrar dentro da minha casa. Eu só tenho a minha mãe e o meu irmão. E Deus perguntou, será que você está cuidando bem deles? E a resposta é não. Eu posso cuidar melhor. Então, eu não estou dando o meu melhor. Eu posso melhorar lá em casa. Eu posso ser uma boa filha, eu posso ser uma irmã melhor. Então, quando a gente está aqui, às vezes a gente pensa, ela vai encher o peito porque ela é muito boa. Deus já falou comigo lá em casa. Ele já puxou a minha orelha lá em casa. Ele me cobrou lá em casa. E aí, como filha de Deus, eu preciso entender que eu preciso, no mínimo, ouvir essa palavra e buscar por mudança. Na noite de hoje, eu quero desafiar você. E eu quero que você entenda que o Senhor te chama para ser um mordomo, para ser um servo, para ser um filho e, principalmente, para ser ousado. Para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Primeiramente, vidrado nisso aqui. Nisso aqui eu estou me referindo à Bíblia. A minha está no celular. O maior manual de como nós sermos cristãos, filhos de Deus e mordomos e bons administradores é nos baseando na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não adianta de nada. Não adianta você sair lá na rua e gritar, Deus não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, Deus não vai falar com você. A gente fica esperando muito que a Clara revele alguma coisa para mim. Mas Deus está esperando que você abra a sua Bíblia e leia para que Deus revele algo para você. Amém.
Caraca. Top. Braba. Bom, boa noite, galera. Eu quero convidar vocês para abrirem Colossenses. Nossa, até eu fechei minha Bíblia aqui. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Amém? Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu estava meditando em casa e Deus estava falando comigo, esses tempos para cá, ele tem falado muito comigo sobre relacionamento com ele e sobre nós servirmos as pessoas, como a Bia falou. E quando vieram com essa proposta sobre falar sobre criação, eu falei assim, Deus, o que eu vou falar sobre criação? Porque todo mundo vai falar assim, criação? Gênesis, lá no princípio, Deus criou Adão e Eva e não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos lá. Bia, você sabe o seu propósito? Boa pergunta. E a gente tem mania de procurar muito falar assim para Deus assim, nossa, Deus, qual que é o meu propósito na Terra? O porquê que aconteceu tal coisa comigo? Essa é uma pergunta que não tem como você não fazer uma vez na vida. Não tem como. E eu fui buscando e Deus falou comigo assim, os propósitos dos meus filhos é se relacionar. Eu morri por vocês para que vocês fossem salvos de pecado, mas que vocês se relacionassem comigo. Na terça-feira, eu saí daqui, a gente fez a reunião, e Deus compartilhou algo comigo na segunda, sobre a cruz. Porque Deus, Ele confiou, quando Ele fez Adão e Eva, Ele confiou a Adão e Eva algo. Ele confiou a Adão e Eva o jardim dele, Ele confiou a Adão e Eva tudo e todas as coisas que estavam ali naquele ambiente. E eu não acredito que Deus eles só se relacionavam com Adão e Eva só no fim da tarde. Eu acredito que durante o dia Adão chegava lá e falava assim, e aí Deus, beleza, nossa, nós está cuidando de tudo aqui e tal, como que faz? E questionava e perguntava. E isso me fez trazer que quando nós sabemos administrar algo, como a Bia falou, a gente tem um cuidado. A gente cuida, a gente tem uma responsabilidade ali. E algo que me chocou muito, que eu fiquei assim, meu Deus, que o Wildo compartilhou com a gente, foi que a gente é responsável pelos 3 espíritos das pessoas, os 3 estados. O físico, o mental e o espiritual. E aquilo me chocou, porque muitas vezes a gente se preocupa assim, Bia, você está bem espiritualmente? Quer que eu oro por você, Você quer que eu oro por você? Tá, mas não é só isso. Bia, você precisa de alguma coisa? Olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E eu cuidar. Não é simplesmente mandar mensagem para ela todos os dias e falar assim, nossa, eu estou conversando com ela todos os dias, então ela está bem, uhul, nossa. Não, mas eu querer me relacionar com ela também. Porque a cruz, não sei se vocês sabem, mas o significado da cruz, quando fez a cruz certinha, nós temos a ligação com o Pai, que é a vertical, e a horizontal é nós com as pessoas. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que é quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nos relacionaremos com as pessoas. Melhor. De uma forma melhor. E quando eu li Colossenses, capítulo 1, versículo 16, eu lembrei de quando Deus criou Adão e Eva, e Ele deu uma responsabilidade e tal. E eu falei, nossa, Deus, você confiou algo em Adão e Eva, eles desobedeceram, eles simplesmente não quiseram te ouvir. Aí, o Senhor expulsou eles do Jardim do Éden. E mesmo assim, o Senhor ainda entregou seu filho para morrer por todo mundo. Mesmo o Senhor sabendo que existiria pessoas que talvez não iam querer saber de você. E ele falou, e uma coisa que ele compartilhou comigo, ele falou assim, você já parou para pensar que, da mesma forma que eu entreguei meu único filho para morrer no lugar de vocês, de uma forma para que vocês confiassem em mim, porque a todo momento na Bíblia Deus vai falar para a gente confiar nele, automaticamente, quando vocês confiam em mim, eu estou entregando uma responsabilidade e uma confiança a vocês. Eu estou depositando minha confiança em vocês. Para que vocês cuidem daquilo que é meu. Porque a herança, aqui vai falar que a herança não é só o céu, mas é a terra.
Então, a herança é você cuidar do seu irmão, é você cuidar do meio ambiente, é você cuidar de tudo e de todos. E quando eu parei para analisar isso me chocou muito, que eu fiquei assim, legal, interessante. E aí Deus já catou para puxar minha orelha, né? Que automaticamente Deus já vai lá puxando a nossa orelha. E essa semana eu comecei a me desafiar, a tomar cuidado com o que eu falava, a tomar cuidado com para não machucar o outro. Quinta-feira, eu estava correndo atrás de um monte de coisa, e a mãe chegou em casa e eu tinha que resolver um monte de coisa com ela, porque era relacionado a ela. Eu falei, nossa, mãe, está acontecendo isso. Aí, beleza, a gente resolveu, e eu tenho muita mania de cantar em casa, tenho mania, às vezes, de falar com Deus, assim, alto, tipo, nossa, Deus, tem que fazer tal coisa amanhã, assim, nossa, eu não posso esquecer e tal. E aí, a minha mãe falou assim, Rafaela, cala a boca, pelo amor de Deus. Aquilo, em alguns tempos atrás, talvez, ela falou, Rafa, eu estou muito cansada, e aquilo, talvez, muito tempo atrás, eu ficaria, meu Deus, eu ia ficar chateada com a minha mãe. Mas, naquele momento, eu lembrei do que Deus falou sobre cuidar de tudo e de todos. E a gente tomar cuidado com o que as pessoas sentem. E aquilo, em algum momento atrás, eu poderia responder, porque geralmente, antigamente eu era muito respondona, eu respondia minha mãe, respondia meu pai, eu sou curta e grossa e eu não ligava para nada. E aí eu poderia responder ela, isso me veio à tona. Eu falei assim, não tenho por que eu responder porque ela está cansada, ela trabalhou 12 horas. Eu falei, não tenho por que eu brigar com ela, não tenho por que eu criar uma situação na minha cabeça e falar, meu Deus, fazer uma tempestade de copo d'água. E quando eu entendo que minha relação com Deus flui, e a partir disso eu começo a cuidar do outro, a minha relação com Deus começa a intensificar. Eu começo a ser uma pessoa, automaticamente, quando você se relaciona com Deus e você começa a entender que tudo que é dele é seu, você começa a ser uma pessoa mais grata, você consegue ser uma pessoa que se contenta. Não é você se contentar ao ponto de falar assim, nossa, eu ganho R$1.000, então eu não quero ganhar mais 3.000, vou me contentar. Não é esse tipo de contentamento. É o contentamento de você viver o presente. É o contentamento de você ter a oportunidade de estar com uma pessoa e você gerar o Espírito de Deus, você mostrar para ela que você é diferente. Porque muitas das pessoas falam assim, nossa, eu queria fazer uma revolução, meu Deus, eu queria fazer isso para o mundo e não sei o quê. Mas espera, e você? O fazer, beleza. O mundo está cheio de pessoas aí que quer fazer várias coisas. Mas e eu com Deus antes? É fácil falar assim, Bia, Deus quer te usar, nossa, Deus te abençoe, não sei o quê. Fala várias coisas para ela, mas o meu relacionamento com Deus aqui está quebrado. É fácil apontar o dedo para mim e falar assim, ou para Clarinha, falar assim, Clarinha, você errou nisso. Tá, e o eu? E eu com Deus? E a parte que eu também sou criatura, que me tornei filha, que se nós formos pesquisar sobre adoção, antigamente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as pessoas eram adotadas para que elas pudessem trabalhar para as pessoas que adotaram elas, para os pais, para os empregados, elas se tornariam empregadas. Então, elas faziam faxina, elas eram babás. E então, quando você fala assim, nossa, você vai ser adotado na família de Deus, automaticamente o brasileiro e todo o mundo inteiro tem uma preocupação, tem um preconceito contra isso, porque, nossa, ela é adotada, ela não vai receber uma herança, porque, ela não é filha única, né? Ela não é filha gerada. E não é assim. Não é desse jeito. Então, o relacionamento ele é muito importante, porque quando nós entendemos isso, que tudo que é de Deus, tudo que é de Deus também é nosso, independente de a gente ser adotado na família dele ou não, se a gente é filho, se a gente é adotado, nós temos o mesmo valor, isso não altera. E quando nós falamos para alguém e fala assim, nossa, Bia, Deus te ama e tal, e sua relação com Deus está quebrada, muitas das vezes a Bia não vai se converter por minha causa. Porque eu falei para ela, mas as minhas atitudes não demonstram isso. As minhas atitudes vão demonstrar que eu sou uma pessoa totalmente egoísta, que eu sou uma pessoa totalmente autoritária, que eu sou uma pessoa que eu estou nem aí para os sentimentos dela e eu só estou falando por falar porque é da boca para fora. Teve um pregador que eu estava assistindo as lives dele, há um tempo atrás, no começo da quarentena, e ele postou uma foto e nisso ele comentou na live e ele postou na foto como legenda. E ele falou assim, que eu nunca perco o olhar de olhar para Cristo. O brilho no olhar. Nossa, é hoje. O brilho no olhar. E esse brilho no olhar não é aquele brilho no olhar tipo assim, nossa, eu estou apaixonada. Nossa, meu Deus, estou apaixonada por alguém. Mas é você saber quem você é. É você saber que você está apaixonado por Deus. Eu estava conversando com o Matheus essa semana, com o Hildo, e eu falei para e o Matheus falou assim, nossa, Rafa, mas o que aconteceu? Porque você virou uma chave na sua vida, do nada
sobrenatural e, meu Deus. E eu falei assim, eu me permiti isso. Porque Deus, ele só vai fazer acontecer a partir do momento que você se permite. Quando Deus chama Paulo, chama Timóteo, chama Mateus, Lucas, toda a galera da Bíblia, Deus, ele não vai falar para você assim, vem cá, filhinho, vamos viver o provável. Dá a mãozinha aqui, ó. Vem cá, Mateus. Vem cá, vamos viver o provável, Mateus. Uhul! Não é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar e falar assim, Mateus, Clarinha, vem cá. Vamos viver o improvável. Vamos vir após mim, não vamos vir a mim. Porque vai existir pessoas que vai vir... Pode sentar, obrigada. Vai ter pessoas que vai falar assim, eis-me aqui, Deus, nossa, aceitei Jesus. Vou aceitar Jesus, eu também aceito. Vai pagar e aceita. Mas e o pós-mim? Pôr a mão do arado, ser exemplo. Realmente colocar isso como, eu sou criatura de Deus, eu sou filha dele, então eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou ouvir, eu tenho que tomar cuidado com qualquer coisa que eu for fazer. E a partir desse momento você vira uma chave. E quando Deus ele falou comigo e eu consegui, desde a semana passada ele começou a falar comigo, trabalhar sobre isso, e ele literalmente virou uma chave na minha vida, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu comecei a ter cuidado. Até em casa eu mudei. Meu tio está de prova e está aqui. Ele chegou esses dias atrás e ele falou assim, minha avó assim, nossa, eu não estou reconhecendo mais a Rafaela, porque a Rafaela que eu conheci há 4 meses atrás, ela não existe mais. Amém. E eu olhei assim, eu realmente comecei a parar para analisar, eu falei, nossa Deus, realmente, o trabalhar que o Senhor tem feito desde o começo da quarentena foi incrível. E não foi uma descoberta que, nossa, eu descobri Jesus. Não. Mas foi porque Deus me chamou e eu falei assim, não, então eu vou pôr a mão no arado porque eu quero. Porque eu quero ser intensa, porque eu quero me aprofundar, porque eu sei do meu valor em Deus. Porque como o filho pródigo que teve um que saiu e voltou, muitas das vezes você está lá com Deus e você não sabe o valor que você tem. Muitas das vezes você está lá e você não sabe o que Deus tem para você. Muitas vezes você fala assim, nossa, Deus, eu queria viver o improvável. Nossa, Deus, eu queria viver isso. Nossa, Deus, eu queria fazer uma revolução ambiental no mundo. Tá, mas você está lá jogando lixo no chão, você está lá falando um monte para quem não deveria. E para quem não sabe, eu sou uma pessoa muito 880, se diz, eu era muito estressada. Sim. E algo que Deus tem trabalhado comigo foi nítido para mim, foi isso. Porque hoje, a minha calmaria hoje, eu estou assim, Rafaela, não é você. Você está muito calma. E eu entendo que o poder da criação, quando nós fomos criados por Deus, ele deu uma responsabilidade. E você tem que administrar isso. Quando você vai para a parábola dos talentos, ele vai contar que o rei, ele deixou os seus talentos, né, as moedas, e foi embora. E cada um teve que administrar. E aí eu tenho que te perguntar, você tem administrado? Porque ele vai voltar e ele vai cobrar. Ele pode simplesmente chegar e falar assim, filhinho, cadê seus talentos? Se você catar da mãozinha lá para ele e falar, nossa, você multiplicou, vai lá, fique à vontade. Ou simplesmente ele pode olhar para sua mão e falar assim, tá aqui meus talentos, olha, eu escondi meu talento porque eu não sabia o que fazer com ele. Ah, então peraí, apartai-vos de mim, que eu não te conheço mais. E aí é você quem vai decidir. Eu te convido a viver o intenso, eu te convido a viver o profundo, eu te convido a realmente ser filho dele. Entender que você é filho, você tem responsabilidades aqui, e a partir do momento que você colocar a mão do arado, você não pode olhar mais, você não pode cair fora. Você tem que colocar a mão no arado e falar assim, cara, eu estou aqui, então eu vou fazer, e Deus me capacita, e vai dar tudo certo, amém. Porque Ele te chamou. E cabe a você querer fazer ou não, você tem essa escolha. Mas a partir do momento que você escolheu fazer, você tem que deixar tudo para trás, desvincular de tudo e falar assim, que seja feita a vontade de Deus, eu vou viver improvável, amém, glória a Deus, e seja para a honra e glória dele. E é isso que eu venho trazer para vocês. Para que vocês entendam o poder que há na autoridade de um filho. Que um filho, ele é contente, ele é alegre. E ele traz mudança. Eu duvido que seu pai fale assim, filhinho, você não vai não. Aí você vai lá e vai sair escondido. Porque você sabe que quando você voltar, você vai apanhar. Você sabe que quando você voltar, vai acontecer alguma coisa. Até que você não vai querer voltar. Mas quando você decide falar, não, Deus, ó, tá aqui tudo que eu tenho. Entendeu? Tá aqui, eu vou colocar a mãozinha no arado, amém. Não sei o que o Senhor quer da minha vida, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Porque eu fui criatura, agora eu sou filha, eu fui adotada, eu entendo isso, então eu quero viver conforme o Senhor quer para mim. E uma coisa que me perguntaram, falaram assim, nossa, Rafa, você tem mania de brincar com Deus. Que eu
estava conversando com alguns. Falei, nossa, gente, eu brinco com Deus. E todo mundo falou assim, nossa, mas por que você brinca com Deus? Você tá louca? Você não está bem. Você tá bem. Você perdeu o respeito por Deus? E não é o respeito por Deus, é a intimidade. Porque do mesmo jeito que eu brinco com a Bia, que eu brinco com meu pai, que eu brinco com a minha mãe, eu tenho o direito de brincar com Deus. Porque é intimidade. E a intimidade vai gerar com que eu gere intimidade com outras pessoas. E eu transborde as boas novas e eu consiga trazer isso para todo mundo. Então, o propósito da criação nada mais é, nada menos do que você se relacionar com Ele e você ser o que Ele quer que você seja. É você parar de falar assim, Bia, quem você é? Como é que é? Quem você é? Quem sou eu? É. Eu sou a Bea, maravilhosa, 22 anos. Sério. Humilde. Quem é você? Eu sou a Bia, cristã, filha de Deus, que entende isso. Eu sou... Nossa, que pergunta difícil. Tá, beleza. Quantas pessoas não te perguntam assim, o que você é? E você fala o que você faz. Ah, o que você é? Ah, eu sou a Rafaela, eu trabalho numa escola, eu faço isso, eu faço aquilo. Pera, mas a pergunta, eu não perguntei para você o que você faz, eu perguntei quem você é. Sabe qual a diferença de você falar quem você é para o que você faz? Porque quem você é filho de Deus. Você é a pessoa que Deus vai usar para transformar vidas. Você é a pessoa que Deus vai falar assim, filho, vai lá que... Deus, eu não sei como. Vai, que o resto eu vou cuidar. O que você faz? Ah, eu sou uma enfermeira. Ah, eu sou uma administradora. Eu trabalho numa empresa. Ah, eu faço isso. Tá, mas cadê? É só isso que você faz? Só isso que você faz? Não tem um a mais? A nossa sociedade já tem mania de colocar para a gente o que a gente tem que dizer, o que a gente faz e não o que a gente é. E eu te convido hoje para você falar quem você é. É você pensar, olha, eu sou Rafaela, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, e, cara, eu estou vivendo algo sobrenatural com Deus que eu não sei nem dizer como que funciona, mas eu estou vivendo. E é a partir daí que Deus vai começar a te transformar, e é a partir daí que Deus vai virar uma chave grandemente na sua vida, que você vai ver todas as coisas diferentes. Eu tenho uma mania que eu sempre gostei muito do céu. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de natureza, eu sempre gostei muito dessas coisas. E eu acordava de manhã, abria a janela e falava, nossa, bom dia, Deus, e eu vou lá viver meu dia. E aí eu comecei, aos poucos, mudar minha rotina. Então eu acordo, aí eu oro. Aí eu abro minha janela, eu tenho uma amiga minha no Snap, eu já mando foto do céu para ela assim, bom dia, com a foto do céu maravilhosa. Porque, cara, não tem como eu acordar e falar assim, bom dia, Deus, e, nossa, é isso. Não tem. Cara, o céu está tão lindo de manhã. Você olha para o céu e fala assim, Deus, que coisa mais linda, entendeu? Que coisa, nossa, que beleza. Gente, eu acordo um pouco mal-humorada, mas depois eu melhoro. E eu falei assim, meu Deus. E eu falava assim, não. Eu abria assim e falava, nossa, Deus, que céu lindo, nossa. Isso até me alegrava. Eu acordava até, nossa, acordava super reluzente. E eu comecei a colocar isso na minha rotina todos os dias. Eu comecei a todos os dias acordar, orar. Eu comecei... Aos poucos, eu fui me moldando. E quando tudo isso passou, eu vou dizer que dói, não vou mentir, porque para mim foi bem... Mas eu falo assim, nossa, mas como você se relaciona com Deus? Eu quero te fazer a pergunta, como que você se relaciona com Deus? Como que você se acha nele? Não é você colocar ele dentro de uma caixinha e falar assim, Deus, o Senhor só vai falar comigo das 11 da meia-noite, porque é o horário que eu tenho livre, então é o horário que você vai falar comigo. É esse horário que você tem para falar comigo, então é isso. Não. Você ser cristão é você estar lá no ônibus e do nada você sentir a voz de Deus, sabe como você fala assim, filhinho, vem cá, deixa eu conversar com você um pouquinho. Então, ó, está acontecendo isso, eu quero que você faça isso, porque ele te deu as responsabilidades e você escolheu viver. E até no seu trabalho ele vai começar a falar com você, através das pequenas coisas. Hoje... Rafa, só fazer acrescentar é que quando eu entendo que eu posso ter um relacionamento com Deus, a gente não se priva a estar em quatro paredes da igreja. Eu entendo que a igreja e o templo ele está aqui dentro. Isso. Né? E a adoração ela é feita aqui dentro. E não não é a ética que está exposta, mas é a sua moral. Exato, é a sua imagem e semelhança. O que você é dentro de você. E aí o culto é aqui dentro. Aí você começa a entender que o Senhor ele não vai falar com você só naquele momento. Ele pode falar em qualquer momento, porque Ele está aqui. Exato. Hoje, eu estava em casa e eu estava fazendo minha unha. Eu estava lá, escutando louvor e tal, eu estava fazendo minha unha. E aí, nisso, eu recebi um áudio, eu escutei o áudio e eu pausei a música, sem nem perceber. E a cachorra do meu tio está em casa.
E aí meu tio chegou, eu escutei que ele tinha chego, mas eu não tinha prestado atenção. Só que o fato que me chamou atenção naquele momento que tipo, Deus falou muito comigo é o fato de que o quanto um cachorro, você pode estar a quilômetros dele, ele vai escutar a voz do dono dele. Ele vai reconhecer no meio de todo mundo. Quantas vezes o Tim chega lá e fala assim, vou falar baixinho para a pipoca não me ver, tá bom? Para ele não me escutar. E ele vai lá e fala baixinho em casa, e mesmo assim, daqui a pouco você escuta o escândalo que ela está fazendo lá no fundo, porque ela já escutou que ele está lá. E o que eu te proporciono é isso com Deus. É você, mesmo às vezes você achar que Deus está tão distante, você continuar sensível a Ele. A gente tem mania de falar assim, colocar Deus numa caixinha e falar assim, nossa, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra e não tem como. Como eu vou servir, sendo que Deus está lá e eu estou aqui? Cara, Ele não está aqui, Ele não está lá, nem você está aqui. Você está aqui, Ele está aqui. E quando eu percebi isso, eu disponho você a ser como um cachorro, digamos, entre aspas. Você ser insensível, você conseguir escutar ao meio, ao caos que às vezes a sua mente está, você poder escutar a voz de Deus. Você poder reconhecer ela no meio de 1000 coisas que estão se passando pela sua mente, e Deus fala assim, filha, filho, eu estou cuidando de tudo. Você é meu filho, eu te dei responsabilidades, mas você também tem a responsabilidade de confiar em mim e entregar tudo a mim. Você tem a responsabilidade de se contentar em mim, você tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas quem eu sou, mas não através do seu falar, mas através do seu agir. Não através do que, acreditando que as pessoas vão dizer, mas acreditando no que eu vou dizer a você. Parar de falar assim, às vezes ele vai te chamar para viver o improvável e vai ter pessoas que vão olhar para você, mas que você está louca? Você tá doida? Você não vai conseguir, você não vai. Mas espera, mas meu pai me disse, tipo, Deus disse para mim que eu vou conseguir, então quem é você para falar que eu não vou conseguir? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para esse tipo de criação. A criação no qual você é feita com o propósito para se relacionar com Ele, a criação no qual você foi feita para ser um exemplo e ser o pós dele. Ele veio, ele morreu, ele foi um exemplo. Lógico que a gente é humano, a gente não vai conseguir ser 100%. Isso é óbvio. Mas nós temos que dar o nosso melhor. Vai ter uma passagem da Bíblia que vai falar assim que nós temos que fazer tudo com excelência para a honra e glória de Deus. Faça tudo para a honra e glória de Deus. Ah, eu não gosto do meu curso. Faça para a honra e glória de Deus. Ah, eu não gosto de lavar louça. Lava a louça, ela cantando louvor, amém, glória a Deus. É tudo para a honra e glória de Deus. Isso é que ser criação. É você se relacionar e você entender que tudo e todas as coisas é para Ele. E não é sobre você, é sobre Ele. A porta aberta, a porta fechada, a tempestade, o vento, a chuva, o céu, é Ele. É isso. Amém. Te convido a ficar de pé. Feche os seus olhos, faça uma oração aí, você e Deus. Pergunte ao Senhor, né, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer, porque eu creio que o Senhor ele falou de uma forma extraordinária. Amém? Senhor Jesus, eu oro e te agradeço por essa palavra. Eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui, eu agradeço pela vida de cada pessoa que está assistindo nessa noite. E eu peço para que o Teu Espírito Santo venha e nos confronte, nos transforme, que nós possamos estar dispostos a isso. Peço para que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos familiares, tudo, Jesus. Eu peço para que nós possamos aprender a confiar em Ti, que não é acreditar, a confiar, é descansar no Senhor. Eu oro para que nessa noite nós possamos ter um ato de fé, de ousadia e de viver, Senhor Deus, um pouquinho de tudo isso que o Senhor tem nos mostrado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Eu peço para que o Senhor venha tocar no coração de cada um. O Senhor sabe quais são as dores de cada um, os medos, os anseios. E eu peço para que o Senhor nos visite essa noite. E que nós possamos entender que o Senhor é um Deus maravilhoso, que fala em todo tempo, que nos tranquiliza e que nos ama. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos estar louvando o Senhor. Amém?
Glória a Deus. E já pegando o gancho do tema da mensagem também, a respeito da criação, a respeito do que Deus faz, do que Ele já fez e continua fazendo. A Bíblia vai nos falar que tudo foi feito segundo a sua palavra, porque Deus disse, então houve, então Deus disse e veio acontecer. E a palavra de Deus também nos fala a respeito da diferença daquele que conhece, mas não pratica, e aquele que conhece e pratica. E já foi falado nessa noite a respeito disso, que a quem muito é dado, também muito vai ser cobrado. Porque a palavra de Deus diz, e quando eu estava preparando essa canção aqui, eu me lembrei de um dia de um discipulado, onde eu estava sentado aqui na cozinha, eu, o pastor Micael e meu irmão, a gente falando a respeito dessa parábola, a respeito de o homem insensato é aquele que conhece a palavra e não pratica. Então, quando vem a chuva e os ventos sopram, essa casa cai, porque ela está edificada sobre a areia e não sobre algo que tenha consistência. Mas o homem que conhece a palavra e pratica, então é como um homem prudente que edificou a casa sobre uma rocha. Sabe, muitas vezes a gente vai estar na igreja ouvindo a respeito de uma série de mensagens e nem sempre vai ser fácil a gente viver isso. E eu faço um paralelo com isso, porque o que é mais fácil? Você cavar na areia ou na rocha? Às vezes fazer uso daquilo que você tem conhecido em Deus não vai ser fácil, mas sem sombra de dúvidas vai ser a melhor escolha, porque você está edificando a sua vida sobre a rocha que é Cristo. E é sobre isso que fala essa canção, porque muitas pessoas já estiveram aqui em cima, ou já estiveram fazendo parte do nosso corpo e hoje não fazem mais. E talvez elas estiveram aqui, ouviram a respeito dessa palavra, mas essa semente ela foi lançada talvez à beira do caminho e não gerou frutos, ou talvez gerou, mas Deus sabe a vida de cada um. O fato é que muitas vezes a gente faz as nossas escolhas ignorando aquilo que Deus quer de nós. Que você não se esqueça dessas palavras, mas viva em nome de Jesus. Essa canção diz assim: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. Não acho que tradições de homens, não de Cristo. Mas se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. Assim diz o Senhor, e não no sinto que
suas ondas de fé, não na palavra. Que o Senhor abençoe sua noite, te dê a paz, que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos voltar em segurança e que a palavra trazida ao nosso coração nessa noite gere fruto para a glória do nome do Senhor. Amém.